Mais uma vez aqui para poder trazer a você a verdadeira palavra, a palavra à luz das Escrituras. Aquela palavra que você não ouve dentro das suas igrejas. Aquela palavra que ocultam para você e que foi oculta também para mim no tempo que eu estive dentro de um sistema religioso. Então eu me perguntava, algo está de errado. E eu fui buscando de Deus, eu fui buscando para que Ele me mostrasse, me revelasse a verdade. E eu fui buscando, fui lendo a Bíblia por mim mesmo e pedindo entendimento, sabedoria ao Espírito Santo até que Ele me revelou a verdadeira palavra. Porque é assim, quem procura, acha. E se você procura a verdade, Deus vai te revelar a verdade, assim como também me revelou. Eu posso falar de um sistema podre, caído e corrupto, porque eu fiz parte desse sistema. Como eu disse no vídeo anterior, eu nasci em um berço evangélico. A família a qual eu cresci era uma família evangélica. Então eu, desde o meu nascimento, eu nasci nisso. Eu sei o que eu estou falando aqui a respeito desse tipo de religião. Então, o que eu quero dizer a você é que eu nunca ouvi nos tempos que eu estava lá a verdadeira palavra. Esta verdadeira palavra foi me revelado a mim através do conhecimento que eu tive aqui nas Escrituras e me foi revelada através do Espírito Santo de Deus, porque quem te revela é o Espírito Santo de Deus. É como eu sempre falo, teologia, exegese, heregeses, hermenêutica, essas coisas são ensinamentos de homem. O que prevalece é o que vem do alto. Aquele sim, aquele te transforma, aquele te edifica e aquele te transforma em uma nova criatura. Ensinamentos de homem é só apontar o dedo, acusar, você não pode isso, você não pode aquilo. Isso são ensinamentos de homem. O verdadeiro ensinamento, ele te liberta na mente. O ser humano, quando ele conhece a verdadeira palavra, ele passa por metanoia, ou seja, metanoia é mudança de mente, mudança de hábitos, mudança de pensamento. Então eu vou trazer para você aqui a verdadeira conversão. E você vai entender à luz das escrituras o que eu quero dizer com você, com isso. Então vamos lá. Olha só, a primeira conversão é só na graça. Então, olha só, verdadeira conversão é só na graça de Cristo, ou seja, só em graça. Não há conversão genuína para quem não está em graça. E eu vou te mostrar isso na Bíblia aqui. O que eu vou te mostrar eu aprendi aqui nas Escrituras e com o apóstolo Paulo. Verdadeira conversão só em graça. O apóstolo Paulo disse isso. Se você não está em graça ainda, está debaixo da lei, vivendo de rudimento judaico, batismo, santa ceia, jejum, oração do Pai Nosso, corrente, campanha, sacrifícios, novena, subir no monte, então você não está convertido ainda. Então, eu acho assim interessante que muitas igrejas falam assim de conversão, que muitas aí vivem de incontáveis obras mortas, obras judaicas, obras da lei, quando nós estamos debaixo da graça. Desculpa, eu tenho que falar o que é conversão de fato e de verdade. A você católico, a você evangélico, aí você fala, eu aceitei Jesus, e você acha que você se converteu só porque parou de tomar uma cerveja, só porque parou de jogar bola, você mulher não usa mais calça comprida, você homem não deixa mais barba, bigode, você acha que se converteu só porque você mudou por fora. Não. A conversão, meu irmão, é na mente, como eu disse, não é na carne. Não é nisso aqui. Não adianta mudar corte de cabelo, não adianta mudar roupa. A conversão é na mente. Não é na carne, não é cabelo, não é roupa, não é batom, não é anel, não é barba, não é bigode. A conversão é na mente. E eu vou te mostrar através desse apostolado, através dessa escritura, se de fato você é e se você está convertido. Se você é evangélico tradicional, desculpa, eu tenho que falar a verdade, você ainda não está convertido. Segundo Coríntios 3, Gálatas 4,16. Eu não posso ser o seu inimigo por falar a verdade aqui. Eu vou te falar a verdade. Eu não vou ser inimigo por falar a verdade. Então você tem que me considerar como amigo. Então
Ou seja, tantos anos num sistema religioso, né, você vai ouvir o que é convertido. E é conversão. Então você não deve ficar com raiva por eu ensinar a verdade. Na verdade é que nunca ensinaram a verdade para você. Olha quanto tempo você nessa caminhada pensando que é um convertido, e eu vou te mostrar na Bíblia que segundo a graça e o apostolado segundo Paulo, eu acho que ainda você não está. Porque se você está na lei, vivendo de obras da lei, você não está. Segundo Coríntios 3, versículo 15. Se você não está acompanhando na Bíblia, pegue aí uma caneta e um caderno e vai anotando as passagens que eu falar aqui, tá bom? Para você entender. Segundo Coríntios 3,15, o apóstolo do gentil, ele disse assim: e até hoje, quando é lido Moisés, o que ele quis dizer com a frase quando é lido Moisés? Ou seja, quando é lido a lei, quando é pregado a lei, quando é ensinado a lei. E quando diz lei aqui, diz respeito às obras da lei. Todos os tipos de obra da lei, obras judaicas, ou seja, batismo, imposição de mão, buscar Deus no monte, jejum, isso são obras judaicas. É preciso lembrar que nós somos gentios, ou seja, os não judeus, os que foram salvos pela graça de Deus, os que ouvem o evangelho da incircuncisão. Não o evangelho da circuncisão, ou seja, dos discípulos de Jesus aos judeus, porque eles sim pregavam o evangelho da circuncisão. Este não é o evangelho para nós. O evangelho para o mundo, para toda a terra, é o evangelho da incircuncisão. Ou seja, tirou a circuncisão da lei, tirou as obras da lei e colocou o único e perfeito e eficiente e suficiente sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Ou seja, foi uma troca, tira a lei e coloca o sacrifício de Cristo. Tira as obras da lei, tira o sacrifício e coloca o sacrifício de Cristo. É este que é o evangelho verdadeiro, o da incircuncisão. Por quê? Porque na vida, meus amados, muitas vezes não dá tempo de cumprir a circuncisão. E principalmente nós que somos gentios, nós não temos que ser circuncidados, nós não temos que cumprir a circuncisão judaica da lei de Moisés. Nós somos salvos pela graça, abençoados em Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. Tá entendendo? Então, segundo Coríntios 3,15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu, tá? O véu, você vai entender aqui, segundo Coríntios 3,15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Deles quem aqui? De quem tem ouvido Moisés. Eu aqui não tenho ouvido Moisés, eu tenho ouvido o Cristo ressuscitado, através da boca do apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Olha o tema aí. Aquela verdadeira conversão que é só em graça. Agora eu vou te explicar aqui mais uma coisa, que é muito importante para o seu crescimento espiritual, para o seu fundamento, para a sua edificação. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, deixa aberta em 2 Coríntios. Nós vamos ler aqui os dois textos ao mesmo tempo. Então você vai entender perfeitamente o que diz a Bíblia. Abra em Hebreus 10, ou então anote aí, para que você entenda. Tudo de acordo com as escrituras. Ou seja, é só assim que eu vou poder ensinar você. Eu poderia falar aqui de cabeça, mas tem gente que só crê se mostrar aqui na Bíblia, né? Então eu vou fazer dessa forma. Deixa aí aberto Hebreus 10 e vamos ler 2 Coríntios 3,15. Eu vou ler aqui mais uma vez, aí eu vou ler Hebreus 10. 2 Coríntios 10,15. E até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, o véu está posto sobre o coração deles. Qual véu seria este? Tem gente que pensa que é o véu que aquelas mulheres usavam na cabeça para cobrir o rosto. Não é este véu que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Tá bom? Se Paulo falou de véu aqui em 2 Coríntios 3,15, para você saber qual é este véu a qual ele se refere, só lendo Hebreus 10, 19.
E não fecha Coríntios, deixa aí aberto aí. Hebreus 10, 19, Paulo disse: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou como? Ou seja, pelo véu. Marque Hebreus, pelo véu. Circule, marque aí. Pelo véu, para você entender. Marque aí. O que é este véu aqui? Hebreus 10, 20. Isto é, pelo véu, pela sua carne. Tá vendo aí? Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. Ou seja, aqui, se você ler agora 2 Coríntios 3,15, você vai ler com outro entendimento. Vamos ver lá então? 2 Coríntios 3,15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu, qual véu? A sua carne. Que carne é essa? Ou seja, de Jesus de Nazaré. Tá entendendo? O véu é a carne de Jesus de Nazaré. O mundo inteiro tem esse véu. As igrejas todas têm esse véu em massa. Eles têm esse véu, eles pregam esse véu, o Jesus de Nazaré. Os evangélicos ainda têm esse véu. E se tem esse véu, não está convertido. Então que véu é esse? Jesus de Nazaré. A carne de Jesus de Nazaré era o véu que está colocado no coração deles. Deles quem? De quem ouve a lei de Moisés. E o que diz a lei? O que diz a lei? Tem que fazer, tem que cumprir, tem que subir no monte, tem que ser batizado, tem que receber oração por imposições de mão. Você tem que tomar Santa Ceia, que não é ceia, o que Deus mandou falar, mandou fazer na realidade ali, era Páscoa, entendeu? Tem que fazer sacrifício, se não batizar você não vai ser salvo, se não fizer isso você não vai ser liberto. Ou seja, isso é o véu, a carne de Jesus. Então fica caracterizado aqui o véu quando a pessoa ele tenta imitar Jesus de Nazaré. Olha só, eu vou me batizar porque Jesus se batizou, ou seja, ele está dizendo, de fato e de verdade eu tenho um véu sobre mim. Então eu vou te perguntar aqui, você consegue perceber como a maioria do mundo ainda tem este véu? Consegue se perder? Ou seja, a pessoa aceita Jesus, vamos jogar a bola, eu não posso, por que não? Porque é o véu. O véu está posto no seu coração, ou seja, eles pensam que estão agradando a Deus imitando a Jesus de Nazaré. Hebreus 10, 20, Paulo diz que nós somos consagrados pela carne do Jesus de Nazaré, que é o véu. Está escrito. Se você tentar imitar Jesus de Nazaré, você desagrada a Deus. Quem está entendendo aí do outro lado? Então, por isso que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5,16 que nós não conhecemos a Cristo segundo a carne. Então isso é muito claro. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 7,4 que nós pertencemos a outro, aquele que ressurgiu entre os mortos, ou seja, o Cristo ressuscitado. Você não pode de forma alguma tentar imitar o Jesus de Nazaré. Entendeu? Quantos que falam, eu vou me batizar porque Jesus se batizou, eu vou subir um monte porque Jesus subiu, eu vou orar o Pai Nosso porque Jesus orou o Pai Nosso, então você vai ter que morrer na cruz porque Jesus morreu na cruz. Você vai ter que ser circuncidado porque ele foi circuncidado. Não quer imitar Jesus de Nazaré? Imite em todas as coisas. Ou seja, você não pode imitar Jesus de Nazaré, você tem que imitar a Paulo, 1 Coríntios 11:1. O único homem na Bíblia que disse, serdes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Consegue entender isso aí? Então, ou seja, eles estão colocando o véu. Então, o que o mundo, os evangélicos fazem isso, o catolicismo, eles fazem de tudo para imitar Jesus de Nazaré. Então, quando ele é o véu. Olha aí, 2 Coríntios 3,15, olha aí. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ou seja, quando é lido
quando é lido Êxodo, Levítico, Josué, Malaquias, tá entendendo? Está colocando o véu. Isso é véu. Isso não traz a revelação do Cristo ressuscitado. Isso vai te trazer apenas o véu. Vão te colocar o véu de volta. Êxodo, Malaquias, Levítico, Deuteronômio, essas passagens e outras, entendeu? Moisés é véu. Tá entendendo? Isso é um véu de Moisés. É isso que eu quero que você entenda. Ou seja, o véu impede você de enxergar. Quem que é o véu? Era Jesus de Nazaré. O que o véu ele faz? Ele impede a pessoa de enxergar. Isso quer dizer o quê? Se você está olhando para Jesus de Nazaré, você não consegue enxergar a glória do Cristo ressuscitado, porque a glória de Deus está em Cristo ressuscitado. Tá, pastor? Ensina isso na sua igreja. Ensina que a glória está no Cristo ressuscitado. Então, o mundo inteiro, por causa dos pastores, papas, dirigentes de igreja, eles tentam imitar e seguir Jesus de Nazaré. Essa é a mais pura verdade. Evangélicos fazem de tudo para seguir Jesus de Nazaré. Abre a sua Bíblia aí, 2 Coríntios. Abre aí, ou então marca aí 2 Coríntios 5, 5,16. 2 Coríntios 5,16. Olha o que o Paulo ele ensinava. 2 Coríntios 5,16. 5,16. Paulo dizendo, ó. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Vamos parar aqui. Quem que era o Cristo segundo a carne? Era o Jesus de Nazaré. Isso é muito claro. 2 Coríntios 5,16. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora, na graça, nessa nova aliança, já não conhecemos mais desse modo. Por quê? Porque o Cristo segundo a carne, o Jesus de Nazaré, ele é o quê? Ele era o quê? Ele era o véu. Ele era o véu, o próprio véu, que está lá escrito em Hebreus. Por que você, evangélico, não entende a graça? Por que você não entende a graça? Você está vendo que está escrito aqui, mas talvez não concorda. Olha o que tem sobre você, o véu. Então está sobre você, sobre a sua vida, um véu. Como que você vai enxergar se existe um véu sobre o seu rosto? E por que tem esse véu? É porque você está ouvindo a lei. Ou seja, irmão, você tem que fazer jejum. Irmão, se não subir no monte, Deus não vai abençoar. Ou seja, Deus já te abençoou em Cristo. Se você não batizar, você não será salvo. Ou seja, meu irmão, pela graça você já é salvo. Entendeu? Pela graça você é salvo. Aí ele fala, nós somos salvos pela graça, mas tem que se batizar. Mas por quê? Tem que batizar por quê? Olha, então isso gera uma confusão. Evangelho da incircuncisão, pela graça sois salvos, com o evangelho da circuncisão. Quem crê e for batizado será salvo. Isso é evangelho para judeus, dos discípulos de Jesus, Marcos 16. Paulo não vivia de Marcos 16. Paulo vivia 1 Coríntios 3,10. Ele vivia da revelação da graça que lhe foi dada em Cristo Jesus. Então ele é salvo, abençoado, justificado, perdoado em Cristo Jesus. Ou seja, se você não vive em Cristo, você vai ter que viver da lei. E a lei foi só, lembrando aqui, para os judeus. Então é por isso que Jesus de Nazaré era judeu. Porque a lei era só para os judeus. Isso é muito claro. Então, 2 Coríntios 3, verso 15, que daqui eu vou pular para outro assunto. 2 Coríntios 3,15. Tem que ficar claro para você. 2 Coríntios 3,15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu, ou seja, Jesus de Nazaré, tá bom? O Cristo segundo a carne. Tá vendo aí? Ou seja, olha aqui. Vamos deixar aqui o Coríntios. Veio aqui à minha mente aqui um outro versículo. Abra em Hebreus 6. Hebreus 6. Olha aí para você entender.
Hebreus 6. Hebreus 6. Hebreus 6. Aqui demora um bocado aqui porque a gente não marca os versículos, a gente procura aqui na hora. Então, me desculpa, você que não está vivendo em graça ainda, em graça quer dizer em Cristo, Cristo ressuscitado, ou seja, se escondendo em Cristo, se apoiando em Cristo, Cristo ressuscitado. Se você não está vivendo assim ainda, você ainda não está convertido. Ah, eu sou da igreja. Você pode ser da igreja que quiser. Você pode ter quantos anos, meus irmãos, mas se você não estiver vivendo em Cristo, que quer dizer em graça, você não está convertido ainda segundo Deus. Ah, mas na igreja que eu estou, ou seja, na sua igreja pode falar o que quiser. Mas você precisa ver o que Deus fala. O que fala isso aqui. Isso é muito claro. Hebreus 6, verso 1. Olha aí o que está dizendo aí. Grave, Hebreus 6, 1. Olha só. Pelo que deixando os ensinos elementares, vou falar devagar, da doutrina de Cristo. Alô aqui, meu irmão. Paulo, será que ele tá doido aqui? Ou seja, ele está mandando deixar os ensinos de Cristo. Que Cristo seria esse? Vamos supor um exemplo que você não saiba. Então vamos continuar lendo aqui. Hebreus 6:1. Deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Tá vendo aí? E da fé em Deus, e o ensino sobre batismo. Quem é que se batizava? O Cristo segundo a carne ou o Cristo ressuscitado? Quem que se batizou? É claro que foi o segundo a carne, que foi o Jesus de Nazaré. Então o apóstolo Paulo está mandando deixar os ensinos dele. Ele está mandando deixar esse tipo de coisa. Eu vou ter que ler de novo. Hebreus 6:1. Pelo que deixando, circule aí, deixando os ensinos, deixar de fazer, não fazer mais. Meu irmão, você que é evangélico, como que você vai entender a graça se o seu pastor não prega a graça? Como que você vai entender a graça se você está no meio do evangelho há 20, 30, 40 anos e seu pastor não ensina isso? Você vai morrer sem entender. Olha a Bíblia mandando você deixar esses ensinos. Isso é muito claro. Vou ler devagar para você entender. Pelo que, deixando os ensinos elementares, ou seja, os primeiros ensinos. Qual que eram os primeiros ensinos? Quem crer e for batizado será salvo. Que impõe as mãos, expulsa o demônio. Esses eram os primeiros ensinos. Entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo disse, quando eu era criança, eu pensava como criança. Eu falava como criança. Então o que ele está dizendo aqui? Eu não posso ser criança com meus tantos anos. Eu aqui com meus 40 e 44 anos, não posso ser mais criança. Agora eu já depois que já estou aqui de cabelos brancos, você está entendendo? Querer voltar aquelas coisas de infância, de brincar, de casinha, fazer isso e aquilo, de criança. O que Paulo está dizendo? Deixa essas coisas de criança, Hebreus 6. Prossiga para a perfeição, Hebreus 6:1. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Tá entendendo? Aí ele citou algumas, porque existe várias. Se ele fosse citar todas, o livro de Hebreus seria enorme, de várias páginas. Então, obras mortas, ou seja, fé em Deus, ou seja, eu tenho uma fé em Deus. Você não tem fé em Deus. Eu tenho uma fé em Deus. Essa conversa, meus irmãos, é obras mortas. Porque você já nasceu com a fé. Está escrito lá em Romanos 12:3 assim, olha, já te foi dado uma medida de fé. Hebreus 2, Jesus é o autor e consumidor da fé. A fé já está consumada. Eu estou orando para que Deus me dê mais fé. Essa oração é obras mortas. Porque você não vai ter mais fé. E nem menos fé. Hebreus 12, porque a fé já está consumada. Se você não entendeu isso ainda, você está vivendo de obras mortas. Senhor, aumenta minha fé. Não existe aumentar a fé, diminuir fé. Isso são obras mortas, porque a fé ela já te foi dada a todos igual. Está escrito aqui. Romanos 12:13 diz isso.
Já foi te dada a todos. Romanos fala isso. É por isso que você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João e você encontra Jesus de Nazaré falando: ó homens de pequena fé. Por quê? Porque no tempo da lei, uns tinham mais fé, outros menos fé. Então, para um, Jesus disse: homens de pequena fé. Para o outro, nossa, eu nunca vi tanta fé. Então, você lembra do centurião que ele chegou dizendo: Senhor, meu servo está doente, mas se o Senhor me der a palavra. Então, Jesus disse: nunca vi tanta fé. Aí, no outro dia, ele disse: homens de pequena fé. Então, uns tinham mais fé, outros menos fé. Ou seja, na lei, mas na graça não existe isso. Romanos 12, verso 3, Paulo disse assim: Deus deu uma medida de fé para cada um. A fé agora é igual, não existe mais nem menos. Em Hebreus, fé em Deus é obras mortas. Por quê? Tudo já está consumado, você já é salvo, já é liberto, já é abençoado, já está em Cristo, já tem a vida eterna. Não depende de você para ser salvo. Pela graça você é salvo, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Não depende da sua fé para ser salvo. Não depende da sua fé para você ser abençoado. A fé já está consumada. Está escrito. Então, na graça é diferente. Tá entendendo? Na graça é diferente isso aí. Olha só, Hebreus 6:2. O ensino sobre batismos. Então, o que tem aí? Hebreus 6:1, Paulo mandou continuar. O que ele disse? Deixar. Hebreus 6:1. Pelo que deixando os ensinos, é deixar de fé em Deus, de batismo, de imposição de mãos, de buscar Deus de monte, entendeu? Ou seja, unção com óleo, subir no monte, oração do Pai Nosso. Você tem que deixar essas coisas e prosseguir para a perfeição, ou seja, até quando você vai viver dessas coisas? Você tem que crescer em sabedoria, você tem que crescer em entendimento, em graça, em conhecimento. É isso que é prosseguir para a perfeição. Você não pode ficar aí, não, mas não vai ter Santa Ceia. Para que você quer Santa Ceia? Para me santificar. Você já está santificado em Cristo. Você já está santificado em Cristo. Ou você quer a Santa Ceia para ser perdoado? Jesus já te perdoou. Quando ele morreu na cruz, você foi perdoado. Então, eu não consigo entender. Você em graça, você não pode querer viver da lei. Você, se estiver em graça, você não pode querer viver de lei, de rudimentos, de obras mortas, se não dá conflito. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Você não pode ter saudade de Moisés. Você não pode ter saudade de Moisés. Moisés isso, Moisés aquilo. Ele não mandou. Quem mandou batizar nas águas foi João Batista. Mas ele estava na lei. Então o apóstolo Paulo disse o quê? Deixando esses ensinos. Tá? É preciso prosseguir para a perfeição. Então, meus irmãos, vamos voltar em 2 Coríntios 3 para ficar mais claro ainda. Por isso que eu estou dizendo o tema da mensagem verdadeira, conversão só em graça. Porque se você já está em Cristo, mas está pregando, se você não batizar, você não é salvo, se você não fizer isso, você não vai ser liberto. Não é se ele fizer ou se não fizer, Cristo já fez por você. Cristo já fez, ele já tem. Isso é claro. Então você não é salvo pelo que você fez ou pelo que você faz. Você é salvo pelo que Jesus de Nazaré fez. Você não é liberto porque você fez uma campanha, uma corrente. Você é liberto porque Jesus morreu na cruz para te libertar. Gálatas 5:1. Cristo vos libertou. Você não fez nada e não há nada que você pode fazer para que você mereça ou tenha salvação. Efésios 2:8. Pela graça você é salvo. Isso é claro ou não é claro? Por isso que temos que ter conhecimento na Bíblia. Olha aí. Então, quem entende isso perfeitamente, quem entende o que eu estou falando aqui perfeitamente, está dando um grande sinal que de fato e de verdade ele está o quê? Convertido. Então, o que é conversão? Os pentecostais, eles ensinam errado ainda.
Então o que que acontece? Aceita Jesus, não usa mais calça comprida, não passa mais esmalte, não usa batom, não corta cabelo. E agora? Aí sim você está convertido. Isso é uma mentira deslavada, isso é uma heresia. A conversão não é por fora, a conversão não é na carne, a conversão é na mente. Ou seja, eu entendo que eu estou salvo pelo que Jesus fez, não porque eu aceitei Jesus, não porque eu me batizei, mas porque ele me salvou. Quem entende isso está convertido, passou por metanoia, mudança de mente. Entenderam? Mas muitos não entendem. Para entender, tem que ter a revelação do Espírito Santo. Deus tem que te fazer entender. Deus tem que te fazer entender. Então, a verdadeira conversão é só em graça. Ou seja, eu não estou falando de mudança de hábitos aqui. Ah, antes eu bebia, agora eu só bebo água gelada. Meu irmão, isso não vai te mudar nada. Isso não é sinal de conversão. Ah, antes eu usava calça comprida ou roupa do mundo. Ah, e você está onde? Você está onde aí, meu irmão? Você está no mundo. Ou você é um fantoche, um fantasma. Se calça é roupa do mundo, então qual que é a roupa do céu? Fala aí. Agora, se você diz que calça é roupa do mundo, então você tem que mostrar na Bíblia qual que é a roupa do céu. Porque não vai ser isso que vai te salvar. Entendeu? Não é isso que vai te levar à salvação. Por quê? Ela fica quieta porque ela não aprendeu um firme fundamento. Ela aprendeu uma tradição religiosa que ensina essas heresias. Conversão não é roupa, não é roupa mudada. Ou seja, antes era calça, agora é saia. Antes o cabelo era curto, agora é grande. Isso não é sinal de conversão. Isso é muito claro. Sinal de conversão, eu entendo que pela graça de Deus eu sou salvo em Cristo. Eu entendo que em Cristo eu sou uma nova criatura, independente da minha roupa e da minha aparência e do meu jeito. Eu sou nova criatura em Cristo. É isso que é um sinal de conversão. Não é de um dia para o outro você deixar de usar calça. Agora eu estou convertido, deixar disso, eu sou pentecostal. Não, não é isso aí não. Isso são coisas da religião. Sinal de conversão não é por fora, é na mente. É se você entende o que Jesus Cristo fez na cruz. É se você entendeu por que você é salvo. É se você entendeu que já sabe separar Jesus de Nazaré do Cristo ressuscitado. Sinal de conversão é se você entende que você não pode seguir Jesus de Nazaré, porque aquela carne era o véu que te impede de ver a glória de Deus, do Cristo ressuscitado. Sinal de conversão é você entender que você é uma nova criatura, que você está em Cristo. Tá entendendo? Aí você fala em Cristo e não tá porque ele não aceitou e nem se batizou. A pessoa fala assim, o pastor fala assim, é mentira. É mentira. Porque Romanos capítulo 5 diz assim, que desde Adão até a cruz, todos nasceram pecadores por causa do pecado de Adão. Mas também de Cristo para frente, todos já nascem justificados pelo que Jesus fez na cruz. Fala isso, pastor, na sua igreja e liberta as suas ovelhas da prisão, a prisão da mente, a prisão do medo que vocês impõem. Ensina isso, tá na hora de acabar com essas coisas de falar de crente que é pela roupa que usa. Tá na hora de acabar com isso. Do crente ser conhecido pela roupa. O crente tem que ser conhecido pelo que ele fala, pelo que ele pensa. Isso é muito claro. Filipenses 4, Filipenses 4, o mesmo modo de pensar. Colossenses 1, pensai nas coisas que são de cima. Então é pelo que ele pensa que ele é conhecido. Ele não pode ser conhecido pela roupa que usa.
Entendeu? Porque não é roupa que vai te levar à salvação. É por isso que as pessoas não querem ir para a igreja. Por quê? Porque tem mulher vestido igual igual bruxa aí por aí. E vai falar, eu vou ser crente? Nunca. Olha aquele cabelão, olha não sei o quê. É coisas que não convém falar. Então tem pessoas que pensam dessa forma. E ela não está errada. Por quê? Porque os pentecostais passaram para o mundo que ser crente é aquela coisa de ter que andar, ter que andar só de saia. Quando não tem nada uma coisa com a outra. Não tem nada a ver isso. Entendeu? Não tem nada a ver isso aí. Não existe isso. Aí você fala, mulher de brinco, homem de bermuda. E o que que uma coisa tem com a outra se Deus não nos conhece segundo a carne? Deus, ele é espírito. Então, essa é a verdade. Na graça, meus irmãos, é impossível servir a Deus na carne. Na graça você serve a Deus. Romanos 7,25 diz assim, com a sua mente, porque Deus é espírito e procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você pode estar com a roupa que você quiser, entendeu? Com a roupa que você quiser. Para nós terminar aqui, olha só, isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu vou ler aqui 2 Coríntios aqui. Olha aí, o que diz aí? 2 Coríntios 3,15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando um deles se converte ao Senhor, ou seja, que aqueles que têm o véu, ou seja, aqueles que estão olhando para Jesus de Nazaré, eles ainda não estão convertidos. Está muito claro. Não está convertido, porque a carne de Jesus é o véu. Não sou eu que diz, está escrito aqui. 2 Coríntios 3,16. Quando um deles quem? Verso 15 aí. Aqueles que ouvem Moisés. 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o verso está posto no coração deles. Deles quem? Quem tem ouvido Moisés, quem tem ouvido a lei, quem tem vivido do judaísmo. 16, olha aí. Quando um deles se converte ao Senhor, que Senhor é esse? O Cristo ressuscitado. Então o véu lhe é retirado. Que véu? Quando ele se converte ao Cristo ressuscitado, o Jesus de Nazaré sai de cena e entra o Cristo ressuscitado. Que a graça de Deus possa iluminar você, para que você entenda a verdadeira palavra que diz a Bíblia. Fiquem todos na paz.